Quem foi Maria? Michael Brown. Ao longo dos séculos, os cristãos têm chamado Maria, com razão, de bem-aventurada. Ela é uma das figuras mais importantes da história da redenção, escolhida por Deus para gerar o Messias e honrada nas Escrituras como modelo de fé humilde. No entanto, no mundo cristão em geral, Maria tem sido frequentemente mal compreendida. Aqui na Itália Católica Romana, onde vivo e sirvo, Maria é frequentemente exaltada muito além do que as Escrituras ensinam. Estátuas de Nossa Senhora aparecem em esquinas, estações de trem e praças públicas. Muitos oram a ela como se ela possuísse poderes únicos para proteger, interceder ou conceder ajuda. A Itália tem até 2 feriados nacionais dedicados a ela: a Festa da Assunção, Ferragosto, em 15 de agosto, que celebra o dogma católico romano de sua assunção corporal ao céu, e a Festa da Imaculada Conceição, em 8 de dezembro, que comemora a crença de que ela foi concebida sem pecado original. Por outro lado, alguns protestantes, ansiosos por se distanciarem dos excessos de Roma, reagiram adotando uma visão desnecessariamente depreciativa de Maria, mencionando-a raramente ou apenas de passagem. As Escrituras, porém, não admitem nenhum dos extremos. A Bíblia a chama de favorecida, Lucas 1, 28. E bendita entre as mulheres, Lucas 1, 42. Nenhuma outra mulher na história recebeu um chamado tão extraordinário. Deus usou Maria para trazer ao mundo o Salvador há muito prometido. Por essa razão, ela é lembrada não apenas nos evangelhos, mas também nos credos apostólicos e niceno. Afinal, quem foi Maria? E como os crentes devem pensar sobre ela hoje? Maria foi a receptora da graça. Deus se alegra em usar os humildes e inesperados para realizar seus propósitos. As Escrituras apresentam Maria como uma jovem judia de Nazaré, uma pequena e insignificante vila na Galileia. Ela estava prometida a José, um carpinteiro da linhagem de Davi, Lucas 1, 26 a 27. Nada no texto sugere nobreza, riqueza ou status especial. No entanto, foi a essa humilde jovem que o anjo Gabriel declarou: Salve, agraciada, o Senhor está contigo. Lucas 1, 28. No século IV, a Vulgata Latina traduziu Lucas 1, 28 de forma incorreta. Ave Maria, gratia plena. Ave Maria, cheia de graça. Essa tradução errônea contribuiu para a disseminação da crença de que Maria é cheia de graça e pode conceder graça aos outros. Também se tornou a base da conhecida oração da Ave Maria, usada na Igreja Católica Romana, que pede a intercessão de Maria. No século XVI, o Concílio de Trento acrescentou a petição Rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, a oração, que ainda hoje é usada na recitação do Rosário. Mas as Escrituras nunca apresentam Maria como intercessora ou mediadora. Ela não é quem dá a graça, mas sim quem a recebe. Como todo crente, Maria era pecadora e precisava de salvação. A graça de Deus é o seu favor imerecido para com os indignos, e o anúncio de Gabriel reforça isso. Não tenha medo, Maria, pois você encontrou graça diante de Deus. Lucas 1:30. Maria era a mãe de Jesus, o Deus homem. A verdade central sobre Maria é que ela foi a mãe de Jesus Cristo, que é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. As palavras de Gabriel tornam isso inequívoco. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Lucas 1:32. Enquanto João Batista era o profeta do Altíssimo, Jesus é o Filho do Altíssimo, verdadeiro Deus vindo de verdadeiro Deus. Ele é o Messias prometido que herdara o trono de Davi, e o seu reino não terá fim. Lucas capítulo 1, versos 32 e 33. Ele é Emanuel, Deus conosco. Mateus capítulo 1, verso 23. Por essa razão, a igreja primitiva chamava Maria de Theotokos, Mãe de Deus, um título afirmado nos concílios de Éfeso, 431, e Calcedônia, 451. Isso não significava que Maria fosse a fonte da natureza divina de Cristo, mas simplesmente que o filho que ela gerou era verdadeiramente Deus encarnado. O título protegia a verdade da encarnação.
Aquele que nasceu de Maria é uma só pessoa, Jesus Cristo, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Maria foi objeto de um milagre. O nascimento virginal não se refere à pureza de Maria, mas à iniciativa soberana de Deus na salvação. As Escrituras ensinam que Maria concebeu pela obra milagrosa do Espírito Santo, sem qualquer relação sexual. Mateus capítulo 1, verso 20 e Lucas capítulo 1, verso 35. O mesmo Espírito que pairava sobre as águas da criação, Gênesis capítulo 1, verso 2, envolveu Maria e possibilitou a concepção de Cristo. Assim como o primeiro Adão foi formado de maneira extraordinária a partir do pó da terra, o segundo Adão veio ao mundo de maneira extraordinária, concebido sobrenaturalmente pelo Espírito. Cristo foi a cabeça e o herdeiro de uma nova criação, nascido como resultado de um milagre. Maria foi um exemplo de fé humilde. Quando o chamado de Deus interrompeu a vida de Maria de uma forma custosa e imprevisível, sua resposta foi ao mesmo tempo simples e profunda. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas capítulo 1, verso 38. Esta não é a voz de uma jovem passiva, mas de uma crente moldada pelas Escrituras e alicerçada nas promessas de Deus. Maria compreendeu que a obediência traria incompreensão, dificuldades e talvez vergonha pública. Mas ela se submeteu à vontade do Senhor com fé corajosa e ponderada. Seu cântico, o Magnificat, Lucas capítulo 1, verso 46 a 55, revela um coração impregnado pelo Antigo Testamento, particularmente pelos Salmos, e pelo cântico de Ana em 1 Samuel capítulo 2. Maria não se alegra em si mesma, mas no Deus que salva os pecadores, exalta os humildes e mantém a sua aliança de graça. Maria nos direciona a Cristo, não a si mesma. Cada retrato bíblico de Maria funciona como uma janela, não como um espelho. O objetivo nunca é focar em Maria em si, mas sim contemplar a glória de Deus em Jesus Cristo. Ela acreditava nas promessas de Deus, demonstrando a natureza da fé genuína. Ela ponderava sobre as obras de Cristo, demonstrando um coração voltado para a meditação. Ela estava aos pés da cruz, lembrando-nos que a salvação vem somente através do Filho. Ela orou com a igreja após a ascensão de Cristo, Atos capítulo 1, verso 14, mostrando que ela está entre os discípulos, não acima deles. Maria nos convida a não buscar sua ajuda, mas a seguir seu exemplo, honrar a Deus, confiar em suas promessas e glorificar a Cristo. A tradição reformada não diminui Maria. Ela a coloca exatamente onde as Escrituras a colocam, bendita entre as mulheres, mas não acima delas. Honrada pela Igreja, mas não adorada. Uma serva que engrandece ao Senhor, não a si mesma. E por isso, damos graças a Deus.